17 e o 18, que diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Palavra dada ao povo de Israel através do profeta Malaquias. Irmãos, às vezes parece que não há diferença entre o justo e o ímpio aqui na terra. Às vezes parece que o justo sofre mais do que o ímpio. Porém, não sei se alguns aqui já viram um quadro muito antigo. Desde a minha infância eu vi esse quadro nas casas antigamente, hoje nem tanto. Já procurei até para comprar, mas não consegui achar ainda esse quadro para mim tê-lo até aqui na igreja. Mas existe um quadro muito antigo intitulado Os Dois Caminhos. E esse quadro retrata o destino final das pessoas. Um paradoxo de dois estilos de vida. De um lado há um caminho largo, há um caminho cheio de prazeres, festas, facilidades. Do outro há um caminho estreito, cheio de obstáculos, às vezes espinhos, e no final dele tem uma igreja também. No final de cada um desses caminhos está o destino daqueles que o trilham. O primeiro caminho, o caminho largo, leva à perdição, ao inferno, ao fogo destinado aos ímpios. O segundo leva para a salvação, ao céu, a paz junto ao trono do Cordeiro. O pintor preocupou-se com as pessoas que estavam caminhando por aqueles caminhos e tentou alertá-los quanto ao seu futuro. E nós lemos hoje aqui a diferença. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Às vezes nós vemos, igual eu já falei, pessoas às vezes prosperando com os caminhos, em caminhos tortuosos, e nós às vezes parece justos e passamos por dificuldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em Gálatas, em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia da carne colherá a corrupção.
mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. A presente mensagem nessa noite quer ajudar o povo de Deus a compreender o futuro nosso, o futuro da humanidade, o que vai acontecer conosco depois da morte. Para tanto, é importante reconhecermos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É importante reconhecermos a diferença entre o justo e o ímpio. Estes, dependendo de suas escolhas durante a sua vida, alcançarão a salvação eterna ou a perdição eterna. É o ser humano que escolhe para onde quer ir. A profecia de Malaquias foi dada por Deus no tempo de Esdras e Neemias, durante a volta do cativeiro babilônico. Se eu não me engano, semana passada eu falei sobre o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, e agora é após o cativeiro babilônico. Na reconstrução da cidade, da religião e do culto, caracteriza-se o seu livro, o livro de Malaquias, pelo seu estilo contestador, indagador. O profeta coloca-se no lugar de advogado de Deus, inquirido pelo povo acerca de diversas questões, mais precisamente 7 perguntas atrevidas, incisivas, perguntas terríveis, 7 perguntas terríveis que o povo de Israel faz para Deus. A primeira pergunta que o povo faz para Deus está em Malaquias, no capítulo 1 e o versículo 2. O povo de Israel pergunta: em que tens amado? A segunda pergunta está no capítulo 1 e o versículo 6. Em que desprezamos nós o teu nome, Deus? A terceira pergunta atrevida do povo de Israel está no capítulo 1 e o versículo 7. Em que te havemos profanado? E depois, no capítulo 2, versículo 17, está a quarta pergunta, capítulo 2, versículo 17. Em que te enfadamos? Em que o enfadamos? No capítulo 3, pode deixar ela dar, pode deixar. Glória a Deus, só pode pegar aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. No capítulo 3, versículo 7, a quinta pergunta: em que havemos de tornar? E depois a sexta pergunta, no capítulo 3 e o versículo 8, o povo de Israel pergunta para Deus: em que te roubamos? E o capítulo 3, versículo 13: que temos falado contra ti? Este atrevimento se deveu ao fato da nação de Israel sentir-se frustrada, sentir-se que Deus não estava castigando os povos vizinhos, mas o povo de Israel estava passando por dificuldades. Eles percebiam a diferença que havia entre eles e os povos
politeístas, idólatras, adoradores de imagens, de esculturas e ídolos, santos, aleluia, e etc. Povos cruéis, povos devassos, os vizinhos de Israel, diante deles os israelitas pareciam santos, pareciam bons, pareciam honestos, fiéis. Por isso, entre murmúrios e de indignação, censuravam por terem sido tão justos de maneira, na sua maneira de viver, e diziam: é inútil servir a Deus. Diziam: vejam os outros povos, vejam as outras nações. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar nos seus caminhos, andar de luto diante do Senhor? O povo estava ressentido com Deus. Era impossível evitar comentários dentro de Israel menos exasperados. Deus, porém, não aceitou. Deus, porém, não aceitou as palavras injuriosas do povo, e através do profeta Malaquias transmitiu-lhes o seu desagrado, dizendo: eu ouvi tudo, as vossas palavras foram agressivas para mim. Deus também ouviu e atentou para as palavras daqueles que o temiam e se lembravam do seu nome, e mandou que fosse escrito memorial a esse respeito. A sua presença acerca deles, declarou Deus no versículo 17: são minha possessão. Os remanescentes são minha possessão particular. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Mas no versículo, aleluia, e o versículo 17 ainda, voltando-se para os que aborreciam, declarou decisivamente no versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença. No futuro nós veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Aleluia! Em toda a Bíblia distinguimos a tremenda diferença entre o justo e o ímpio. Vejamos. Primeiro, vamos falar os ímpios. São chamados de árvore corrupta, arbustos do deserto, cães, cabritos, cegos, cereal queimado, cera derretida, cinza sob os seus pés, escorpiões, espinhos, abrolhos, estrelas errantes, feras, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do maligno, filhos do diabo, filhos da perdição, fumaça, geração perversa, inimigos da cruz, inimigos de Deus, insensatos, edificado sob areia, joio, lobos, leões cobiçosos de presas, nuvens de sem água, ondas espumantes do mar, abomináveis, moinha que o vento espalha, redemoinho que passa, sepulcros caiados, terreno pedregoso, transgressores, vasos da ira, vestes corroídas pela traça, víbora, surda, etc, etc. É a Bíblia que os descreve assim. Mas os justos são chamados de o sol,
as estrelas, o Monte Sião, embaixadores de Deus, homens de Deus, o Líbano, tesouro, joias, ouro, vasos de ouro, vasos de pedra, pedras de uma coroa, vasos de honra, pedras vivas, criancinhas, escolhidos, filhos obedientes, filhos da luz, filhos amados, herdeiro, instrumento para a honra, luzes, membros do corpo de Cristo, lutadores, servos bons, orvalho e chuva, aleluia, jardim regado, ramo de oliveira, aleluia, romãs, lírio, árvore plantada junto ao ribeiro, cedro do Líbano, palmeira, oliveira nova, oliveira, aleluia, aleluia, árvore frutífera, cereal, trigo, soldado de Cristo, sal da terra, luz do mundo, embaixadores do rei, cidadãos dos céus, remidos do Senhor e vasos de misericórdia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem pode adorar esse Deus? Quem sabe adorar este Deus que sabe a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve? Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena crer no Senhor Jesus. A Bíblia afirma claramente que o ímpio está destinado à condenação eterna. Essa condenação não é um castigo de Deus ao ímpio, mas uma consequência das suas escolhas feitas por aqui na terra em vida. A Bíblia descreve ainda de várias maneiras o estado de sofrimento e de perdição do ímpio. Aleluia, fogo eterno, trevas exteriores, tormento, castigo eterno, ira de Deus, segunda morte, eterna destruição, banidos da face de Deus, pecado eterno, inferno. Tudo isso é a descrição do estado eterno de sofrimento e de perdição do ímpio. Naquele dia o joio vai deixar de perturbar o trigo. Naquele dia o joio vai parar de perturbar, aleluia, o trigo. Naquele dia as máscaras da religiosidade humana vai cair por terra e todos vão de ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus de verdade e o que não serve. Está chegando esse dia. Está chegando este dia. Está chegando este dia. Aleluia, está chegando este dia. Aleluia, é tão certo que está chegando esse dia. Que nós vemos que Jesus falou em Mateus 24, 36 em diante. Jesus virá como ladrão. Jesus virá a hora que ninguém pensa que Ele vem. Está chegando esse dia. Sabe por que está chegando esse dia? Essa madrugada, essa noite, eu vi um pastor renomado dizendo assim que ele não acredita mais na vinda de Jesus. E ele falou assim que os teólogos tal, que ia deixar os outros de queixo caído, mas ele não acredita. Eu falei, Jesus está voltando. Porque Jesus disse que a hora em que pensais que Ele não vem era igual na época de Noé. Casavam, davam-se casamento, pensava que não ia vir o dilúvio. No começo até acreditava, depois deixou de acreditar, porque 100 anos construindo uma arca, abusaram de Noé. Mas quando chegou perto do dia, quando Noé entra na arca com sua família, os animais estavam dentro da arca, a porta da arca se fecha. Mas não foi Noé que fechou, foi Deus que fechou. E aí, eles tentaram
gritaram: Noé, abre-nos a porta, quando viram que a chuva descia de cima e água brotava de baixo para cima. E aí Noé falou: meu Deus, eu não posso abrir, porque não foi eu que fechou, não foi eu que fechei. Deixa eu te dizer uma coisa para você nessa noite: a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se Deus abriu a porta para você, o diabo não fecha, o inimigo não fecha, o homem não fecha. Se Deus abriu, ninguém pode fechar. Aleluia, 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 aleluia. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Está voltando para buscar a sua igreja. Está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Está voltando para buscar a sua igreja. Quantos têm essa esperança? Levanta as mãos e dão glória a Deus nessa noite. Aleluia. A hora já se foi, irmãos. A hora já se foi. Mas terça-feira nós estaremos aqui. E nós vamos falar mais. Outra vez vereis a diferença. O que vai acontecer com o justo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.